Quinta testemunha ouvida pela defesa de Monique, senhora Elisa Valesca Kruger Alves da Costa. Boa tarde, dona Elisa. Dona Elisa, o que eu fiquei sabendo aqui é que a senhora é psicóloga, é isso? Sim, sou psicóloga forense. Ah, psicóloga forense. Sim. Mas a senhora chegou a ter algum dos acusados como cliente? Sim. Quem? A família de Monique de Medeiros. A família? Sim. Isso incluiu ela, não? Sim. Também? Sim. É porque a senhora tem uma limitação aqui do que vai poder falar, né? A senhora tem algum documento autorizando a senhora a falar, desobrigando a senhora do sigilo? Sim. Tá aí com a senhora? Não, aqui não. Os advogados é que Eu vou tem precisar de um documento autorização. dela Mas a gente pode assinado. constar tanto dela quanto da Monique, da família. É porque Isso tem a pode fazer família constar toda, né? sem E ela problema está nenhum. obrigada pelo sigilo profissional. Sem problema nenhum. Eu estou de autorizada antemão, a defesa pela já faz constar família. que na forma do Código de Processo Penal abre mão do sigilo. O que o senhor acha? Mas a senhora ela é família também. Não, não. Ela é uma perita contratada pela família. É o que eu não entendi essa coisa. Não. Sua família, né? Sim. Pai, mãe, irmão. Tia, enfim. Se me permitir explicar, Excelência, eu fui contratada para realizar uma avaliação psicológica da senhora Monique de Medeiros, já no cômputo do processo, uma avaliação psicológica. E a família também? A família está incluída, porque o processo de avaliação Mas a senhora psicológica... chegou a examinar a família Sim, também? sim. Quais os membros? A mãe, tenho aqui, a mãe, o irmão, a senhora Rosilene, o marido, o senhor César, a Cátia Luize, a amiga... falar mais alto? E Assim? mais próxima. Porque, Excelência, isso faz parte do processo de avaliação psicológica. Né? Sim, Poder fazer todas as entrevistas mas veja bem, com a para a senhora família. fazer toda essa avaliação, a senhora precisa conversar com as pessoas, Sim. conhecer a história de vida. Exatamente, E a senhora, foi o que foi feito. mesmo que a senhora não tenha um vínculo de tratamento, a senhora fica obrigada ao sigilo profissional, a menos que a Desde senhora eu seja desobrigada pelas pessoas envolvidas. É isso que eu estou falando. Exatamente, é por isso que eu estou aqui. Mas como assim? Se for... Não, as outras pessoas não Que a senhora ouviu. As outras pessoas não precisam me desobrigar do sigilo, porque tudo o que elas falaram foi no cômputo da avaliação psicológica da senhora Monique. Tá, agora entendi. Certo? Ok. Excelência, a defesa quer impugnar o depoimento da testemunha, porque, de uma certa forma, tudo que ela chegou à conclusão no parecer dela dependeu diretamente ou indiretamente dos familiares. Então, indiretamente, com certeza, essa análise que ela fez com os demais membros da família e aproveitou na conclusão do laudo da Monique, de qualquer forma, compromete o trabalho, entendeu, que foi desenvolvido por ela, a ponto de chegar aqui em juízo para dar um depoimento. Bem, o senhor está fazendo uma... Ai, meu Deus, estou com a cabeça horrível. Contradita. Sim. Certo, tá bom. Na verdade, o doutor está fazendo contradizer sem saber até... Ele está pautado e sabe-se lá o quê. Mas ela acabou de falar, doutor. Não, Ela porque não apresentou doutor, a nenhum contradita dele eu entendi perfeitamente. É baseado no fato de que ela foi contratada pela réa para fazer essa avaliação. Então, e, inclusive, com o auxílio da família. Então, realmente, em princípio, procede. Vou ouvir o senhor. Perfeito. Eu vou só questionar. Primeiro ponto. O artigo 207 do Código de Processo Penal fala que a parte interessada. Interessada aqui é a Monique e sua família que contratou. Nesse aspecto, não há nenhuma proibição, nenhuma vedação legal. E se houver qualquer decisão em sentido contrário, a defesa vai entender que claramente estará violado o princípio da ampla defesa do contraditório, uma vez que o depoimento de Sua Excelência, a doutora psicóloga, contribuirá para a resistência com relação à acusação oferecida pelo membro do Ministério Público.
Então, eu peço que Vossa Excelência, com a devida vênia a entendimento contrário, sopese essa questão sobre o princípio maior que salvaguarda, sobretudo, a nossa democracia, que é a ampla defesa e contraditória. Estamos diante de um quadro de acusação nefasta em relação à Monique e estou apenas suplicando Vossa Excelência que ouça o depoimento de uma profissional especialista da matéria, que possa emitir um parecer sobre a sua ótica, sobre o que ela analisou. Esse parecer ela pode apresentar no documento, Excelência, não prestar o depoimento. Mas o depoimento não há nenhuma proibição, doutor Braz. Qual é a vedação Tá, eu já entendi o seu ponto. Ministério Público. Microfone. Não apresentamos, Excelência. Ela vai prestar o depoimento, depois nós vamos juntar. Está em fase ainda de elaboração. Como tivemos o documento? Inclusive, ela foi intimada, Excelência, para prestar depoimento em carta precatória, Excelência. Até posteriormente, por uma questão de boa-fé, só concluir, doutor Braz, por uma questão de boa-fé e lealdade, apresentamos a doutora que veio, inclusive, de Curitiba, para prestar depoimento aqui já para antecipar, porque ela não fez ainda, doutor, parecia. Então, ela está em fase de elaboração. Vamos ver o que tem a dizer, Você pode dar essa avaliação depois ou não, doutor Braz? Do depoimento. Excelência, só a testemunha, para depois só para concluir, doutor Braz, aí eu vou querer ouvi-la novamente. Se a prova for, olha só, o prejuízo que vai se causar em Vossa Excelência indeferir, se Vossa Excelência indeferir, viola a ampla defesa. Se Vossa Excelência deferir e analisar posteriormente que ela não se presta, uma vez que seria uma prova ilegítima, determina a viola a ampla defesa também do Jairo. Excelência, só pela ordem. Uma dúvida em relação ao depoimento da senhora. Eu sei que há análises em relação a eles, mas há análises também em relação ao Leniel? Não, eu não conheço o senhor Leniel. A senhora não faz nenhuma análise em relação ao senhor Leniel? Claro que não. Nem em rede social? Você está interrogando a testemunha? Não, tá bom. Vamos lá, qual é o seu parecer, doutor? Estou querendo ouvir o senhor. Excelência, eu, da mesma forma que o doutor promotor, eu entendo, primeiro, que o trabalho de Vossa Excelência, se fosse um trabalho técnico, ele deveria ser precedido da elaboração de determinado documento e, a partir desse documento, ocorrer qualquer tipo de indagação. Esse documento não foi apresentado. Então, há uma inversão da lógica, da sistemática processual. Eu acho que o oitivo da testemunha não vai, em princípio... Fala, doutor. Pode, fala. É uma testemunha. Ponto. Se ela vai falar algo... A perita. Eu posso falar, gente? Quero falar. Porque eu sou um chato, eu interrompo todo mundo, mas agora eu quero falar. É uma testemunha, ponto. Nós arrolamos. Tá? Se ela causar algum prejuízo, ela vai causar prejuízo para nós. Se ela causar um prejuízo ao processo, Vossa Excelência pode desentranhar, fazer o que bem entender dentro aquilo que está dentro da sua competência. Agora, ela não está aqui como perita. Ela é uma expert no assunto. Se ela fosse uma perita, eu rolei perito. Está aí, Vossa Excelência já analisou minha petição e tudo. Eu rolei perito. Ela não é uma perita, ela é uma testemunha. Da mesma forma que as outras foram, ponto. É uma testemunha. Mas se ela não é testemunha nem perita, ela é uma testemunha. Não, mas se ela ela não assistiu é o fato. perita, não, desculpe. Se ela não é perita nem psicóloga da réu, o que ela está fazendo aqui, então? Ela é uma testemunha De importante quê? para a defesa que nós vamos... Uma testemunha, ela viu o fato? Ela assistiu o Nós fato? tivemos que toda vez que rolar uma testemunha justificar o... Não, doutor, olha só. Peraí, doutor. A questão é uma questão prática, doutor. Se o senhor não pretende obter um relatório pericial dela... Não. Nós gostaríamos de explicar, é isso, doutor? O pedido feito por nós, a visita de um psicólogo a um presídio, não é ela. A senhora lembra desses áudios que a gente fez uma petição requerendo, vai autorizar a visita de um psicólogo para a Monique? Não é ela. Esse, no caso, digamos assim, perito nosso, vai ser juntado um laudo dele. Ela é uma testemunha. Agora, se Você é testemunha de quê, Excelência? Posso explicar, Deixa eu Excelência? terminar de falar com... Bem, vamos ouvir a testemunha. Pronto. Vamos ouvir a testemunha. Excelência, mas com a impugnação da defesa, né? Tá, já que tá conste impugnado da aqui. sentada que a defesa Eu vou porque o senhor está protestou por esse demonstrando fato. em que medida isso aí vai afetar o senhor não pode nem saber, porque o senhor não ouviu. Mas já fica registrado. E depois ela vai ser aberta a oportunidade aqui para o senhor requerir a testemunha. A senhora pode me dar a palavra, doutora, Claro. por favor? Então, assim, se a parte quer ouvi-la como perito, eu peço que Vossa Excelência presida para ela falar sobre fatos.
não para falar sobre análise técnica. Não, então só sobre fatos, e não sobre análise técnica. Tudo bem. Se ela falar sobre análise técnica, ela não pode. Eu preciso falar com a senhora. Sim, pode falar. Então, gostaria de explicar para a senhora, meritíssima, o que acontece. Eu fui inicialmente contratada pela defesa da senhora Monique Medeiros para elaborar uma avaliação psicológica da Monique. Como eu estava explicando para a senhora, essa avaliação inclui também a entrevista com familiares, ex-funcionários, no caso a ex-babá, ex-professora, para que eu pudesse traçar todo o histórico, né, psicológico da senhora Monique Medeiros. E estávamos aguardando o momento de aplicar as testagens psicológicas na senhora Monique, certo? O que aconteceu? Houve um entendimento divergente técnico de nossa parte, minha, com a defesa, e vimos que o trabalho não iria evoluir. Não entramos num acordo técnico de como aquilo deveria continuar. Tá? E esse trabalho, então, foi suspenso, motivo pelo qual não existe, então, doutor, um parecer, um laudo pronto, certo? A partir das informações várias, de mais de 40 horas, né, de entrevistas, para levantar as informações com a família da senhora Monique, com amigos, não é, com toda a sua rede, juntei aqui uma série de informações às quais eu tive acesso, e são exatamente essas informações que eu trago aqui como testemunha. Não estou trazendo um laudo pericial. Excelência, só uma questão, assim, acredito que seja a primeira vez que eu esteja vendo uma figura sui generis. Uma figura que, ao mesmo tempo, é perita, ao mesmo tempo é testemunha. Então, assim, ou é perito ou é testemunha. Assim, sim, como que ela vai fazer uma análise... como que ela vai fazer... Eu não vou fazer uma análise. Como que ela vai fazer? Ela vai reproduzir o que ela ouviu. Eu vou trazer Sim, excelência, mas nesse momento que ela vai reproduzir isso, ela estava atuando como psicóloga. Sim, excelência, há uma figura aqui que é híbrida. Assim, processualmente, eu não sei o que ela é. Pela primeira vez, a defesa está de acordo com a assistência de acusação e com o Ministério Público. Assim, processualmente, eu não sei o que ela é. Mas o Ministério Público não está supondo ouvi-la, tá, doutor? Como fato, só como fato. Se ela souber de fato. Na verdade, é só para divertir que é uma testemunha, né? De que ela não pode fazer análise técnica. Não tem como, doutor. Ela fala sobre fatos. Doutor, não tem como. Não tem como. Porque o medo todo de ouvir uma não é o medo, assim. Não é o medo. Diga uma coisa. O senhor já não obteve a minha autorização para fazer esse teste psicológico com ela? Eu quero ouvi-la. Eu preciso ouvi-la. É necessário que ela seja ouvida. Qual é o receio de Vossa Excelência? Não é receio, cara, mas vamos parar de raciocinar. O que é ela? O que é ela? Não, assim, o que é ela? Assim, ela faz uma análise... Quer saber a natureza jurídica dela? Isso é. Ela é uma testemunha que vai... Olha, doutor, ela é uma testemunha que em determinado momento... Testemunha depois... Doutor, testemunha depois sobre fatos. Ela estava em conta com uma perita que não virou perita, que agora vai virar testemunha. Processualmente, isso é um absurdo. Com a sua licença, por gentileza, eu gostaria só de fazer uma correção. Sim. O meu trabalho não era de perita. Eu não fui contratada como perita. Eu fui contratada como psicóloga para realizar uma avaliação. Mas a senhora fazia o quê? Um laudo? Avaliação um parecer. Uma avaliação psicológica. A senhora vai emitir um laudo? Avaliação psicológica. É uma emissão técnica, doutor. Serão proibidas, artigo 207. É uma emissão técnica. Serão proibidas de depor as pessoas que... Depoimento, ela tá no capítulo 6 das testemunhas. A natureza jurídica dela é testemunha, pelo amor de Deus. Como que ela é testemunha se ela vai depor sobre argumentos técnicos? Ela não é testemunha de caráter, nem testemunha de fato. Inclusive faz como testemunha de fato? Profissional técnico. A natureza dela é testemunha. Tecnicamente isso não existe, doutor. Tecnicamente doutora isso não existe. pela ordem. Sinceramente, então, assim... Em 13 anos de advocacia, é a primeira vez que eu vejo isso, doutor. Ela pode ter assistido do binóculo. Ela é testemunha. Vamos lá, doutor. Assim, doutor, vamos lá. O senhor é advogado. Se o senhor tomar conhecimento de algum fato enquanto advogado, o senhor é testemunha ou o senhor é fato? O senhor é advogado. Olha só. Excelência. Pelo amor de Deus, doutor. Deixa eu ouvir ali o advogado. De um homicídio. Vamos, doutor, Excelência. por favor. A doutora psicóloga, ela não é testemunha nem de fato, nem de caráter. Ela está aqui na qualidade de psicóloga.
e nessa posição de psicóloga, então que ela seja ouvida no momento posterior, como nós, dessa bancada, pela defesa de Jairinho, requeremos a Vossa Excelência que tenha uma audiência especial para a oitiva dos nossos peritos, outros profissionais de outras áreas, inclusive também nós pedimos a Vossa Excelência que fosse deferido para o Jairinho esse perfil psicológico, igualmente essa psicóloga está fazendo na Monique, então que ela seja ouvida numa audiência posterior, não na qualidade de testemunha, na qualidade profissional, acho que não tem nem necessidade de ouvir. Junta um laudo e pronto. Não, mas ela pode até depor eventualmente sobre esse laudo, mas com o laudo. Já tratamos disso. Então, nós não vamos ter oitiva de perito aqui. Vai oferecer o laudo e acabou. Já tratamos. Excelência, podemos foi ou ouvir não foi, a testemunha? doutor? Desculpa, eu só gostaria, Excelência, de reforçar que eu não posso apresentar um laudo de um serviço que foi interrompido. Mas então também aí o seu depoimento de algo que foi interrompido é algo interrompido. Não, eu quero trazer as informações às quais eu tive acesso até o momento da interrupção dos serviços. Veja, Excelência, da mesma forma, por favor, por gentileza, é muito complicado aqui, senhora. Veja, da mesma forma que outros profissionais foram trazidos até aqui, que prestaram serviços, né, tanto para a Monique quanto para a família. São pessoas que tiveram acesso a informações que são úteis à defesa da senhora Monique. Mas é diferente. Ponto. A questão psicológica é bem mais delicada. Aqui vieram profissionais que não são técnicos, que vieram falar de fatos. A senhora não vem falar de fatos, ela vem falar de impressões que a senhora teve da entrevista que teve com ela. Não, eu vim... É diferente. Não, eu vim falar de fatos aos quais eu tive acesso através das entrevistas com a família. Tanto é... O que mais tivemos aqui, Excelência, foram achismos. Excelência, me desculpe, mas eu acabei de conhecer a minha cliente no momento em que eu entrei para a leitura da sentença. Eu não conhecia ela. A senhora não conhecia ela? Não. Ela é minha ex-cliente. Não. Ela é minha ex-cliente. Entende? Eu nunca Ela não é a sua cliente, a senhora nunca viu ela na vida? Sim, Excelência. Como eu havia relatado, o processo de avaliação psicológica iniciou com as entrevistas familiares. A senhora não fez nenhuma entrevista com ela? Eu solicitei, né, através dos advogados, e isso não chegou a acontecer no momento me desculpe, qual... mas a senhora está dispensada. Não tem porquê. A senhora vem aqui falar o que... Não, a família... Só constatar, então, que foi dispensada, contradita, a oposição, etc. Está tudo gravado, viu? Muito obrigada, senhora. Me desculpe esse transtorno, viu? Excelência, agradeço.